Salve, salve, galera. Boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Chegamos com mais um podcast, Prazer, sou Bruno César, e esse é mais um no Tete a Tete. Galera, como já é de praxe, venho pedir para vocês que já chegaram até aqui, muito obrigado. E, por favor, se puder compartilhar, né, esse nosso programa, deixar o seu like e nos ajudar, que é muito importante para nós, que você possa aí se inscrever no nosso canal, tá? É de grande importância. Pessoal, enquanto vocês vão compartilhando, se inscrevendo, eu vou falar para vocês mais uma vez de Dona Nena Alimentos, né? Todas as vezes que eu chego em casa, eu fico me perguntando o que eu posso realmente melhorar, o que eu falei, o que eu não falei no podcast. E eu lembro muito que eu falo para vocês que conhecer de pessoas é melhor que conhecer de produtos, né? E quando a nossa empresa, o nosso parceiro conhece tão bem de pessoas quanto conhece de produto. É fantástico, né? Galera, eu tive, para quem não sabe, eu tive um distribuidor em Londrina, onde eu atendia mercados, postos de combustíveis, e o meu forte era um só produto, né? Nós estamos falando de Dona Nena, que conta com mais de 200 produtos nos seus mix. Você sabe qual é a dificuldade? Vocês imaginam a dificuldade de você chegar hoje e colocar 200 produtos nas gôndolas de supermercado? É muito difícil, galera. Então, assim, realmente a Dona Nena, ela conhece de pessoas, ela conhece de produtos. Eu trabalhei durante anos ali ao lado da Dona Nena e era lindo de se ver a forma, a alegria como os funcionários de Dona Nena, os colaboradores da Dona Nena chegam para trabalhar, se reúnem, conversavam ali na hora do almoço, na hora do seu intervalo. Então, assim, Dona Nena, sem dúvida alguma, é uma empresa de muito amor, trazendo para o nosso dia a dia muito sabor, galera. E pessoal, antes de eu falar meu convidado, chamar meu convidado e apresentá-lo, eu vou falar para vocês só um recadinho. Tá? Nós estamos gravando aqui, como vocês podem ver, num ambiente aberto, né? Bem grande, na realidade não é aberto, ele é grande, então o som pode dar um ecozinho, né? Dar um eco ou alguma coisa, mas é porque a gente está num ambiente grande, sem contar que hoje nós temos aqui do nosso lado da academia, nós temos uma igreja, né? Onde está tendo um culto ali, então o pessoal está bem efervescente ali, então às vezes você vai escutar um barulhinho externo, beleza? Galera, o convidado de hoje, mestre, atleta de alto nível, já foi atleta de alto nível, 4 vezes campeão nacional, o homem é monstro, Gilberto, nosso mestre do taekwondo aqui de Santo Antônio da Platina. Gilberto, cara, obrigado por nos receber, obrigado mesmo, grande honra, irmão. Eu que agradeço pelo convite mais uma vez, Brunão, a todos que estão nos ouvindo aí, muito obrigado e curta, comente, compartilhe esse vídeo aí que vai ser muito bacana, a gente tem que valorizar o que é da nossa cidade. Obrigado, cara, é nóis. Viu, gente? Vai compartilhando, vai se inscrevendo, tá? Gilberto, vamos começar do início, né, cara? Porque eu tenho... Pra mim, hoje é uma delícia falar sobre esporte, cara, porque eu sou fissurado em esporte, nasci dentro do esporte. Então, eu acredito que com você tenha sido assim, como foi comigo, logo cedo. Eu comecei logo cedo, aos 5 anos eu já frequentava as escolinhas de futsal da BB. E até por isso eu trago meu filho aqui também, já com 5 anos, porque eu acho que é de grande valia as crianças já estarem com essa idade no esporte. Como foi para você? Quem te apresentou o esporte? Com quantos anos você chegou no esporte, cara? Bem, eu comecei a praticar taekwondo com os meus 4 anos de idade. Inclusive, mês que vem eu completo 35 anos de prática esportiva. Pronto, já revelou a idade, hein, galera? Não é que eu sou tão velho assim, né? Mas já dá para fazer as contas. Eu tenho 39 anos de idade, faço 40 agora no final do ano, e 35 deles dedicados à arte dos homens voadores. Comecei com 4 anos, na cidade de Diadema, região metropolitana de São Paulo. Já pode perceber que eu sou da década de 80, né? Sou nascido em 82, e naquela época, assim, era muito frenético, aqueles seriados japoneis, né? Do Jaspion, Jiraiya, Black Kamen Rider. Eu sou fã de até hoje. O Power Ranger é mais cara. Agora. Não, mas é da minha época o Power Ranger, né? Mas começou, mas o Power Ranger deve ser de meados aí de 1990 e alguma coisa, porque eu lembro, E eu fui influenciado justamente por essa onda, né? Aqueles desenhos japoneses também. E a minha paixão pelo esporte começou aos 4 anos de idade. Eu vi aquilo, o Van Damme, o Bruce Lee, né? Eu queria fazer igual. Aí eu falei, pai, eu quero, eu quero. E de tanto, assim, ficar perturbando meu pai,
meu pai me levou na academia de capoeira. Aos 3 anos de idade, só que eu era muito pequenininho, né? Então não tinha, né? E naquela época não tinha uma didática específica como nós temos hoje para trabalhar com criança, né? Era tudo meio misturado assim, sabe? E uma criança queria fazer o quê? Bagunçar. Sim. Né? Não tinha um formato naquela época didático, metodológico para ensino para criança. Era tudo misturado, criança junto com adulto, enfim. Aí, ao invés assim, de eu aprender, eu estava meio que atrapalhando a aula, né? Entendi. Aí o professor, educadamente, chegou no meu pai e falou assim, olha, espera um pouquinho mais, espera ele ficar um pouquinho mais velho, depois o senhor traz ele aqui. Aí, eu esperei um pouquinho mais, com 4 anos, quando eu completei 4 anos ali, abri uma academia de taekwondo perto da minha casa. Aí eu falei, pai, agora eu quero. E comecei a treinar taekwondo, né? Só que o que eu via nos seriados japoneses, assim, nos filmes, era aquela exibição, saltos mortais, os caras faziam uns giros no ar e acertavam o outro, assim, sabe? E comecei a treinar e não via aquilo na aula. Verdade. Aí eu falei, ô mestre, não tem mortal, não? Ele, não, aqui a gente não pratica. Aí, cara, eu falei, não, eu não quero. Cheguei no meu pai, não quero mais. Aí meu pai falou assim, você me encheu tanto saco pra você me trazer aqui, agora você vai. Beleza. Aí eu fui meio que empurrado no taekwondo, né? Fui graduando e tal. E é comum dentro do taekwondo nós fazemos demonstrações, né? Geralmente nas escolas, ao ar livre. Aí eu falava assim, professor, eu posso fazer tal coisa no final? Porque eu desde criança, assim, eu fazia os saltos, assim. Tanto é que eu quebrei umas 3 camas lá em casa. Rapaz. Caramba. Verdade. Querendo ser os japoneses lá, né? Aí meu professor deixava eu fazer. Eu falei, nossa, é isso que eu quero. Aí, uma história bem bacana, a gente foi para um campeonato paulista, isso já foi, eu comecei a treinar taekwondo em 87, 88, 89, foi logo quando o taekwondo ele estreou na Olimpíada. Estreou como esporte de exibição em 88, na Olimpíada de Seul, na Coreia. A hora que eu vi aquilo, cara, eu fiquei maluco. Aqueles coreanos pulando na altura do teto, assim, quebrando madeira. Eu falei, cara, é isso que eu quero mesmo. E eu tinha visto na televisão. Certo. Né? E anos depois eu vi aquilo ao vivo. Né? A gente foi no ginásio do Corinthians, teve uma competição lá, em São Paulo, né? E eu vi ao vivo aquilo. Nossa, eu fiquei fascinado. Falei, Já tinha quantos anos isso? Ah, cara, eu já tinha ali uns 7, 8 anos, por aí. 8 anos. Falei, meu Deus do céu, é isso que eu quero. Que massa. Aí, amor à primeira vista. E esse treinador seu, ele te treinou até qual idade, cara? Eu me formei faixa preta com ele. Com ele? Isso. Então essas competições, as primeiras, tudo foi junto com ele, Foi tudo então. com ele. Nossa. E algo interessante, Brunão, eu me formei faixa preta com 11 anos de idade. 11 anos, cara? Com 11 anos. Eu comecei com 4 anos. Aos 11 eu já era faixa preta. Eu fiz meu exame em 1993 com o mestre Bonsu Park. Hoje ele é falecido já, né? Entendi. Mas todos os meus primeiros exames foram todos com coreano. E algo interessante também, eu sou a 3ª geração do taekwondo brasileiro. A 3ª? Isso. Caramba, cara. O taekwondo chegou no Brasil em 70. Né? O meu professor, ele aprendeu com coreano. Né? Então, ele aprendeu direto com coreano e ele me passou. Então, eu sou a 3ª geração do taekwondo do Brasil. E para quem não conhece, assim como eu também, eu sei até faixa preta e tal, o que vem depois, cara? Porque tem mais faixa preta, e depois a faixa preta acaba, daí tem alguns cursos específicos para poder ser mestre, ou para não poder, só para competição. Como que funciona? Até onde consegue chegar um atleta de taekwondo? Até qual nível, mano? Bem, as graduações, como todas as graduações na parte marcial, inicia-se na faixa branca e termina-se na faixa preta. Termina-se em aspas, então, eu sei que tem mais coisas depois disso. Exato. Né? Mas muito se engana que a faixa preta é o final. Né? Na filosofia coreana, a faixa preta significa conhecimento profundo. Certo. Então, em outras palavras, você se prepara para chegar até a faixa preta. Chegou na faixa preta, é aí que começa a caminhada do praticante dentro da arte dos homens voadores, que é o taekwondo. E a primeira competição, o primeiro título, tipo, entre aspas, de expressão, assim, ou, né, estado brasileiro, alguma coisa, veio quantos? Já estava com quantos anos? Bem, antes disso eu quero contar uma parte muito legal assim da minha história. A minha primeira competição era faixa verde.
Faixa verde. Disputei essa competição no Clube da Volks, lá em São Bernardo do Campo, né? E faixa verde, eu lutei com o menino, já era faixa azul, faixa vermelha, uma coisa assim, né? E a nossa vida, como se diz, não é... Eu falo muito como o Jordan, né? O pessoal sempre vê os títulos que nós conquistamos. Sim. Mas ninguém vê, assim, o quanto que a gente errou ou perdeu para nos capacitar até aqui. Sem dúvida. Né? E a primeira competição eu perdi. Perdeu. Exatamente. Perdi feio, cara. Mas já na final ou nem classificou? Como que é? Não, eu tive uma luta só naquela competição, era faixa colorida, né? Eu lutei nessa competição e o menino subiu um pouco o pé, pegou no meu rosto assim, eu desmaiei. Caramba. Verdade, cara. Então foi muito legal. Eu tava caindo de um lado, minha mãe caindo do outro, assustada. Nossa, imagina, velho. Aí meu professor ficou assustado, né? Eu fui atendido lá, tudo, né? Aí a minha mãe falou assim, não, ele não vai praticar mais. Nunca mais. Aí meu pai, não, se ele quiser, ele vai continuar. Eu falei, não, eu quero. Faz parte, né, cara? Faz parte. Eu falei, não, eu quero. Eu muito criança, né? Tinha ali meus 6, 7 anos, por aí. E anos depois, né, numa final de campeonato paulista, eu fiz umas 3 lutas naquela competição e peguei justo esse garoto na final. Né, e fui campeão paulista. Um dos títulos paulistas que eu tenho na faixa colorida foi em cima desse revés, né? Foi muito legal essa história de superação. E já tinham quantos anos aí, mais ou menos? Uns 2 anos depois. Uns 2 anos depois? Isso. Eu acho massa assim, cara, que nem você falou, teu pai, tua mãe poder acompanhar, poder curtir junto, né, cara? Porque eu fui disputar, eu lembro que eu fui disputar, cara, eu disputei uns 3 campeonatos brasileiros de futsal em Foz do Iguaçu, disputei 2 em Queiras do Iguaçu, 2 brasileiros em Queiras do Iguaçu, um brasileiro em Campo Grande, mas, cara, nessa época os pais não conseguiam, né? Como que vai viajar todos os pais juntos numa distância dessa também, né, cara? E nós íamos assim, era vários atletas, vamos supor, meu time nós íamos, vamos supor, 12 atletas íamos para jogar o futsal, e ia 2, 3 pais, cara, para cuidar de toda essa galera, né? Então, imagina se hoje nem rola mais isso, cara, como é que hoje 2 pais não dá conta de 10, tipo assim, né, de levar, e o que eu fico triste, cara, é que acabou, entre aspas, pelo menos no futebol, pelo que eu vejo, acabou, né, cara, e eu viajei durante muito tempo, cara, praticando esporte, eu falo assim, até que nem hoje meu filho faz aqui taekwondo com você, né, cara? Ele ama mais do que futebol até. Faz o futebol dele, com o professor dele, com o Edson Alcântara, com o Edson. E, cara, eu sempre falei, eu nunca forcei meu filho a nada, cara. Nem jogar bola, nem o taekwondo, foi o que ele gostar, ele vai fazer, né? E nunca nem forcei pro futebol, eu só queria o quê? Meu desejo como pai, e como eu já participei de vários jogos, é que meu filho pudesse ter essa vivência que eu tive, cara. De viajar, de ter essa bagagem, de viajar com amiguinhos, de trazer esse espírito da competição, mas da competição leal, do esporte, da obediência que o esporte traz, da qualidade de vida que o esporte traz. Então, eu fico muito triste porque a gente não tem muito, cara. Ficou meio restrito o negócio. É por isso que eu fiz questão da gente ter esse podcast, cara, porque eu acho fenomenal toda essa sua dedicação com as crianças. Poderia ser muito simples você vir aqui treinar só alunos aí que queiram né, fazer parte da tua academia, do teu CT, mas aí, adultos, não vou mexer com criança é complicado. Mas e como que é, cara, assim, essa formação e falar assim, não, eu fui criança, eu tive um mestre que me ajudou quando eu era pequenininho, é isso que eu quero ter também lá no final, quando eu não competir mais, eu quero poder cuidar de criança, né, treinar criança. Como que foi, cara, esse processo? Nossa, que leque que foi aberto aqui agora né? Pra gente emendar até o final. Nossa, que leque aqui. Primeiro, sobre a questão da influência positiva da família. Né? Eu vou tentar aqui não me emocionar. Eu já falo aqui, eu já confesso que as lágrimas já vêm, cara. Eu pratico taekwondo já vai fazer 35 anos, cara. O meu primeiro exame de faixa, quando eu fiz da faixa branca para a faixa amarela, os meus pais estiveram presentes. Nossa. Sabe? E agora, em 2021, eu fiz exame para mestre quinto dan e eu tive a felicidade de ter os meus pais ao meu lado, cara. Que massa. E eu rezo a Deus todos os dias para que dê saúde para eles, para que possa ser assim no 6º, no 7º. Então, eu tenho assim algo muito legal assim, que é essa influência dentro da minha família. O meu pai... Suave, respira aí, vai. Boa. Ele sempre teve vontade de praticar.
sempre teve vontade de praticar, mas assim, ele não tinha condições, né? Porque ele é nordestino e tal, e ele tinha aquela preocupação de trabalhar para sustentar a família dele. Sim. E ele tinha aquele sonho. E quando ele viu que eu, criança, despertei aquele desejo, o sonho dele se realizou através de mim. Sim. Então, cara, eu tenho umas histórias assim, bicho, de muito bacana, assim. Não sei se dá tempo da gente falar. Pô, cara, pode falar tudo que você quiser. Mas assim, cara, eu viajei com meu pai durante muitos anos, em busca do sonho. Eu já dormi em ginásio de competição, em arquibancada. Sim, eu já comi farinha com jabá junto com meu pai, porque a gente não tinha grana para dormir em hotel. A gente não tinha grana, assim, para... Mas não tem, eu entendo. Para comer, sabe? Sim. Era tudo meio na raça. Massa, cara. E assim, foi a superação, foi a dedicação. Pra você vencer, né, cara? Foi. Então, enquanto os caras tinham a condição, assim, eu tinha um sonho no coração, sabe? Então, é esse combustível, assim. E eu lembro quantas e quantas vezes, assim, a gente lutar em equipe pequena, né? Eu chegar para competir, assim, cara, e eu só ouvia aquele eco da arquibancada, assim, vai, Gilberto! E era teu pai. Velho, meu pai. Olhar para arquibancada e falar, cara, sai da frente, porque eu vou te atropelar, cara, meu velho tá aqui comigo. Massa. Então, o que eu quero passar para você como pai ativo aqui conosco e para quem está nos ouvindo? Acredita no sonho dos filhos, cara. Acredita. Acredita. Massa, investe. E o esporte é a melhor ferramenta educacional que existe. É ali que a criança ela aprende a ganhar, ela aprende a perder, a se superar. Sim. Porque a nossa vida é assim. Não é só de flores que é a vida real. Não, capaz. Né? E o esporte ensina isso. Né? Que não é o tombo, é você tem que se levantar rápido e começar de novo, escrever uma história nova. E correr atrás, se dedicar. Sabe? E isso, o esporte me deu essa bagagem. E dá mesmo, cara. Eu acho massa assim, cara, porque eu sou da época que nem você comentou, é fenomenal, cara, porque assim, quando eu jogava, cara, eu comecei na ABB com 5 anos, e na ABB eu fiquei ali até uns 17, até quando eu fui para São Paulo para jogar no Juventus. E, cara, a minha mãe não podia ir conosco. Minha mãe e meu pai eram separados, meu pai já não morava mais aqui na cidade, e minha mãe não podia, porque minha mãe, ela trabalha na rádio, e por ser radialista não tinha como deixar alguém fazendo o programa dela, né, cara? Então eu sou nessa época, eu ia sozinho, cara. Então, assim, todos os campeonatos brasileiros que eu fui sozinho, via os pais de amigos, pais dos meus amigos indo um ou outro, mas eu sabia que minha mãe não podia estar ali, porque ela tem que trabalhar para ela poder realizar esse sonho que eu tanto queria, que era o futebol, né, cara? E eu sou da época que a gente chegava para competir também, cara, como o esporte vai mudando e as coisas vão ficando cheias de mimimi também, cara, eu acho muito... Porque naquela época nossa, nós chegávamos em escola, cara, caímos aos pedaços para jogar bola. Cara, nós levávamos um colchão enroladinho, como você deve ter feito muito isso, enrola o colchão ali, né, amarra, tira ali aquele negocinho do roupão da mãe, amarra o colchão e chegava e jogava pro chão, cara, com poeira. Chegava em jogos, às vezes minha bronquite alérgica atacava, mas porque o chão tava empoeirado. Aí chegava, pegava aquelas carteiras de escola antiga, né, você deve ter feito isso também, junta as carteiras e põe o colchão em cima para não dormir no chão, para não passar friagem. Poxa, se fizer isso aí hoje, capaz do conselho tutelar bater lá e proibir um negócio desse. Mas, cara, era o que a gente gostava, cara. E essa era é a melhor fase da criança. Cara, é a coisa mais gostosa, os jogos escolares que nós temos aqui, o taekwondo, por ser um esporte olímpico, ele está incluso em todas as esferas esportivas que você possa imaginar. Né? Desde a fase de jogos escolares, jogos da juventude, Olimpíadas universitárias, Olimpíadas da juventude, além das competições mundiais, competições militares também. Sim. E nós aqui temos uma tradição muito bacana nos jogos escolares. Né? Para você ter uma ideia, a primeira medalha de ouro em fase final de jogos escolares é do taekwondo. É do taekwondo? Exatamente, um atleta nosso que conquistou aqui. Ah, mas foi sorte. Você tá louco? Agora teve uma parada da pandemia, né? Esses 2 anos aí sem competição, estamos conseguindo retomar, graças a Deus, com todos os protocolos de segurança. Né? Mas de 2019 para trás, todo ano nós medalhamos em jogos escolares fase final. Até o taekwondo tem uma contribuição muito forte com o núcleo regional de Jacarezinho, que é o núcleo da região aqui. Certo. Nós conseguimos levar o Colégio Santa Terezinha em terceiro lugar, né, por equipes
Paraná inteiro, Que massa, né? cara. E o colégio das irmãs lá de Jacarezinho, que eu esqueci o nome. Não, lá é Eu esqueci o nome do colégio. das No irmãs. feminino ficamos em Esqueci. segundo, cara. Isso, Mas o que vale, assim, é o núcleo de Jacarezinho, né? E isso, na verdade, é uma aventura. Porque eles estão ali, embora o taekwondo ele é um esporte individual, você treina coletivamente. Sim. Então, não é você. Você tem que trabalhar pela sua equipe. Então, ali é um grupo. Aham. Então, eu passei muito tempo com seleção, então ali é um cuidando do outro, um ajudando o outro, um incentivando o outro, né? A gente chega no alojamento ali, cada um no seu cantinho, o cara tem que aprender a arrumar as suas coisas ali, arrumar a sua caminha ali, entendeu? Ter horário para dormir, ter horário para acordar, ter horário de comer, ir para o ginásio de competição, torcer pela tua equipe. Sim, sim. Uhum. Né? Então, isso, cara, para a formação da criança e do jovem, é excepcional. E você vai levar isso para a tua vida. Ah, vai, porque cara. muitos aqui talvez não sejam medalhistas, né, regionais, estaduais, ou chegar numa seleção, mas com certeza serão excelentes profissionais. Sim. O esporte forma homem, forma caráter, forma muita coisa. Exatamente. Então, veja, a criança, o jovem, ter esse conceito de companheirismo, de liderança, né, de companheirismo, de corporativismo. Uhum. Né? Então, tudo isso forma demais o caráter da criança, dos jovens, vão levar tudo que eles estão aprendendo aqui para fora. E isso aí, sem dúvida, cara, sem contar a parte saudável também para uma criança, né, cara? Porque eu, por exemplo, para mim, eu fui começar a beber cerveja, essas coisas, cara, e fumar meu cigarro, que agora, graças a Deus, não fumo mais, depois que eu parei, cara. Enquanto eu era atleta até os 18 anos, assim, que eu queria jogar, que eu tava jogando, eu nunca tinha bebido, não bebia, não fumava cigarro, nada, cara. Era extremamente cuidadoso com o meu corpo, assim, sabe? Aí depois, faculdade, todo mundo sabe como é que funciona, né? Você vai festa e mais festa, enfim, mas eu acho bacana, cara, e só voltando um pouco nesse assunto que a gente estava falando, hoje eu faço questão, que nem eu sempre falo, a gente sempre tem duas escolhas na vida, né, cara? Minha mãe e meu pai não podiam me acompanhar, mas eu sabia o porquê. Eu podia muito bem falar a mesma coisa hoje pro meu filho, filho, vai lá, papai tem que trabalhar, deixa aqui e vira as costas. Mas não, cara, eu quero fazer parte, faço parte do processo, tenho vontade de trazer ele aqui, fico quietinho, tem hora que eu não me controlo, que eu quero falar alguma coisa, mas a gente segura, fica quieto, porque você vê teu filho, puta, não tá prestando atenção, dá vontade de falar, vem aqui, presta atenção, mas não, fico quietinho. Cara, é paixão, é o pai, você quer ver teu filho ali, nem se falou gritando aqui bancada, então a gente fica aqui sentadinho vendo nosso filho treinar, cara. Eu que já fui atleta, tem hora que fala, moleque, vai, não sei o quê, mas tem que ficar quieto, né? Aí que vem outro ponto também que eu gostaria de comentar. Nós falamos muito aqui da parte competição, cara, mas a competição é apenas a cereja do bolo. Sim. Tá? É apenas a cereja do bolo. O mais importante é que a criança ela esteja inserida dentro de um esporte, primeiro, que ela ame aquilo que faz, né? Que ela sinta prazer naquilo que faz. Tem que ser prazeroso. Então, tem que ser algo prazeroso. Então, por isso hoje, dentro de uma forma metodológica, de uma forma didática, por fases, nós trabalhamos toda essa iniciação da criança, né? Desde da parte motora, da parte cognitiva, da parte psicomotora da criança e do jovem, você vai trabalhando as fases da criança, né? E o mais importante é que a criança aqui ela tenha saúde, né? Que ela tenha saúde, ela tenha bem-estar, ela tenha qualidade de vida, e tudo que ela aprende aqui, principalmente a parte filosófica do esporte, ela consiga aplicar na vida dela como praticante, né? Em casa, né? Com os pais, na escola, na sociedade. Então, esse é o mais importante, né? Que tem muito um pré-conceito, Brunão, que quem pratica luta tem que ser competidor. Não, nada a ver. Nada a ver, cara. Nada a ver. Eu tenho alunos aqui, faixas pretas, os caras nunca disputaram uma competição. Né? Porque não é da pessoa competir, às vezes ela não gosta. Tem pessoa que não gosta mesmo, cara. Ela tá aqui muitas vezes porque ela não gosta de fazer uma musculação, por exemplo, ela não gosta de fazer nada, né? Mas gosta do esporte, ou quer fazer uma luta, né? No taekwondo, até assim, nossa, tá puxando muitas coisas aqui. Eu quero contar um outro fator também que aconteceu até para o crescimento do taekwondo aqui na nossa região. Né? Antes, eu tinha um pensamento, né, que o taekwondo era só para competidores. Então, os nossos treinos aqui eram treinos só para competição.
Então, muitas vezes a pessoa que vinha aqui para treinar de repente para uma saúde, um bem-estar, Sim, ficava com medo. vai ficar meio receoso, né? Caramba, eu vou me machucar, tal. Aham. Então, deixa quieto, não rola. Aham. E eu não entendi o porquê que a coisa não engrenava. Falei, caramba, mas eu tô matando. O esporte, ele é tão rico. Sim. Ele é tão rico na sua essência. É um esporte milenar, né? Que traz como principal objetivo a saúde. Saúde física, saúde mental do praticante. Aí eu comecei a rever algumas coisas, né? Comecei a rever, né? Pô, caramba, eu estudei isso e não tô aplicando. Pô, que isso? Verdade. Né? Aham. Aí eu comecei a trabalhar o Taekwondo de forma educacional, Certo. né? Que é o principal. E a pátria-mãe, a Coreia do Sul, tem essa metodologia na grade curricular. Né? Tanto é que o Taekwondo, Taekwondo na Coreia, além de ser esporte nacional, ele é introduzido na grade curricular das crianças. Não fazia nem ideia disso. Sim, sim, faz parte da grade curricular. Né? E eu comecei a trabalhar nesse formato, alinhado com a família Aham. e alinhado com as escolas, né? Porque essa é uma base nossa: esporte, educação e família. Eu vou falar para você aqui, ó: esporte, educação, família. São os 3 pilares que constroem a sociedade, tá? Então precisamos ter isso. O esporte, quando a gente fala de esporte, a gente fala de saúde, Sim. prevenção, Sim. né? Quando a gente fala de educação, Fala de caráter, né, cara? formação de caráter, a criança tem que ter uma formação, Sim. né? Porque a única forma, eu sempre falo, a única forma de pobre ter alguma coisa na vida é através do estudo. Cara. Né? Temos que estudar. E para a gente reivindicar os nossos direitos, nós temos que saber os nossos deveres. Até pra E isso o principal nós temos pessoas civilizadas, pessoas educadas, né? Politizadas, e através da educação. Né? E a família, que é o alicerce principal. E encaixando nesse assunto, cara, você sente que ainda existe essa transferência de responsabilidade para você ou não? Tipo, de pais achar que você que tem que vir aqui e dar limite, porque se a criança ela tem dificuldade em casa de prestar atenção, ela tem dificuldade em casa de me obedecer, e eu ouvi falar com o amiguinho e tal, melhorou muito depois que entrou pro Taekwondo. Ó, joga aqui e, tipo assim, vem te cobrar alguma coisa. Existe isso ainda ou não? Tem. Tem ainda. Tem. E o feedback que nós passamos é tanto para o aluno como principalmente para os pais. Aham. Né? Porque não é pai A, pai B ou C. Sim. Na verdade, assim, é essa geração que está vindo assim, né? Cara. Tá zoado. O mundo real é muito diferente do mundo virtual. Aham. Porque o mundo virtual, num clique nós resolvemos os problemas. Né? No mundo virtual é tudo lindo, é tudo maravilhoso, parece que é tudo perfeito. Mas na vida real não é assim. Não, cara. Nós temos que aprender a respeitar as etapas, respeitar os processos. Sim. E o Taekwondo, ele é muito inteligente nesse sentido, porque nós temos um sistema de graduação. É algo evolutivo, Aham. é construído, né? E a pessoa tem que aprender a respeitar o processo. Né? Então, as crianças, elas têm essas dificuldades. Muitas vezes por quê? Às vezes o pai ele quer ficar um pouco mais tranquilo, filho, toma o celular. Sim. Toma o celular. E o pior vírus que tem, escute o que eu estou te dizendo, o pior vírus que tem, gente, é o celular. Essas mídias. Né? Então a gente tem que cuidar disso. Né? A criança, ela só fica tranquila quando está com o celular na mão. Cara. E não é a forma correta. Coloque no esporte, a criança tem que praticar esporte. Ah, meu filho é muito agitado. Coloca no esporte. Aham. Tá? E no Taekwondo, no nosso sistema, que é um sistema totalmente educacional, onde é através de conquista. Aham. Né? Para que o aluno ele conquiste o dobo. Né? O dobo, para quem não sabe, é essa vestimenta que eu estou usando aqui. Tá? É a vestimenta do Taekwondo. Ele não compra, ele precisa conquistar. Aham. Para ele conquistar, ele tem que melhorar em casa, melhorar a disciplina. Sim. Tem que dormir cedo, tem que acordar cedo, tem que tomar café da manhã, tem que respeitar as principais refeições do dia, né? Tem que arrumar a cama, tem que ser bonzinho, não pode ser respondão, não pode ficar muito tempo no celular. Então eu transfiro Você compartilha a responsabilidade. Exatamente. Né, cara? Na verdade, assim, eu devolvo essa autoridade que é de direito do pai. Sim. Que para ele conquistar, para ele ter, ele tem que conquistar. Aham. Né? E isso é ensinado aqui dentro do CT Gilberto Taekwondo. Até para ele trocar de faixa, os pais respondem um questionário, onde vai justamente essa parte da alimentação,
da higiene pessoal, do cuidado com os seus pertences. Né? Então, nós formamos boas pessoas através do esporte. Sim, sem dúvida. Né? Então, em outras palavras, o Taekwondo ele é uma ferramenta educacional, né, que vai estar auxiliando com os pais, né, falando com você como pai, né, a você como pai, e na escola também, porque a escola também responde o questionário. Também? Exatamente. Então, é aquilo que eu disse, é o esporte, a educação e a família. Então, se esses três aqui, a família como base, junto com o esporte e com a educação, se nós juntarmos, nós vamos blindar os nossos jovens, né, de uma forma saudável. O jovem ele vai estar blindado, então ele não vai ter para onde correr. É um triângulo, né? É um triângulo. Porque daí, infelizmente, da mesma forma que tem coisas boas, tem muitas coisas ruins. Tem muito, cara. Exatamente. Muito. Então, para o espertão lá puxar os nossos filhos para outro caminho, é o que mais tem. Então, se a gente alinhar essas três coisas juntas, a gente consegue boas coisas. E Gilberto, deixa eu te perguntar uma coisa, cara, porque eu vejo assim, vendo de fora o Taekwondo, no meu entendimento, parece-me ser um esporte de mais dedicação, de mais, digamos, força de vontade, mas, cara, dedicação do que talento. Né? Eu ouvi muito de um treinador meu nas antigas que ele preferia muito mais um jogador com força de vontade, um jogador, né, um atleta com essa gana, com a força de vontade de ser, do que um jogador talentoso sem nenhuma força de vontade. Né? Porque não adianta nada do talento se não for lapidado, se for melhorado, se você não tiver vontade de aprender mais. Né? Sim. E a gente vendo de fora, o futebol, que nem eu brinco assim, comparando o esporte, o futebol é um negócio em equipe, às vezes você não está no melhor dia, o teu amigo vai lá e faz um gol. Agora o Taekwondo, cara, é questão de segundos, é fração. Né? Então é pura inteligência emocional ali, do cara estar extremamente concentrado. E como que funciona? Você que já competiu, cara, realmente você vê que você nasce com um dom ou não? Foi trabalhando, foi lapidando, você só sabia que você, tipo assim, não, eu quero ser e vou treinar para ser. Diferente, tipo, meu filho tem um dom para música, desde cedinho já toca violão, toca bem, né? Olhando de fora, não, parece que o Taekwondo exige muito mais um esforço, muito mais uma concentração do que os outros esportes, cara. É assim mesmo ou não? Na verdade, Brunão, até vou fazer uma ressalva. Não só o Taekwondo, mas qualquer coisa, cara. É impossível você ficar bom em algo se você não tiver repetição, se você não tiver constância. E nós temos que gostar do processo, nós temos que amar o processo. É impossível, aquilo eu volto mais uma vez. No mundo virtual, em um clique você resolve tudo. Na vida real é totalmente diferente. Sem dúvida. Nós temos que respeitar o processo. Cara, e é constância. Disciplina gera resultado. Sim. É disciplina, constância, acaba gerando resultado. Isso é em qualquer coisa. Porque a gente vê que tem até nesse segmento, não te cortando, mas a gente já viu várias vezes, né? Alguém fala, putz, quanto talento desperdiçado, quanto talento jogado fora. E é por isso, né, cara? É por não ter essa constância, essa disciplina, né, cara? Exatamente. E vai uma carreira pro lixo, cara. E vai. Exatamente, porque, assim, eu como treinador, a gente passa por várias situações, né? O esporte, ele tem essa questão como premissa, né? Não é sempre que você ganha. Às vezes você ganha, você perde. E eu sempre falo pro meu atleta, né? Quando meu atleta ele entra na quadra para lutar, eu não falo para ele assim, você tem que vencer. Nunca falei isso para atleta nenhum. Pode perguntar pra qualquer atleta meu. Eu falo, cara, entra lá e dá o seu melhor. Falei, eu quero o seu melhor. Entendeu? Se você dá o seu melhor, se você entregar o seu melhor, para mim você já é um campeão. Sim. Entendeu? E o cara vai lá e dá o melhor dele. Mas ele dando o melhor, muitas vezes a gente consegue vencer, né? Quando eu falo a gente, é a gente, porque o sucesso dele é o meu sucesso. Sim, sem dúvida. E o meu sucesso é o sucesso dele. Nós somos uma equipe, tá? Mas muitas vezes, eles dando o melhor dele, ainda não encaixa, né? Já aconteceu comigo como atleta, eu como treinador. Mas, em momento algum, eu diminuo aquilo. Porque eu sei que ele deu o melhor, ele entregou o melhor dele em quadra. Entendi. Então, para mim, é ótimo. Então, perdemos? Ok, aonde que nós erramos? Erramos aqui, vamos trabalhar e vamos refazer, vamos trabalhar aqui no nosso erro e vamos pra cima de novo, cara. Entendi. Porque a vida é assim, cara. E você tá com um atleta seu, acabou de ser campeão, não, ele não foi campeão, ele ficou em segundo lugar? Exato, o Andrei, que né? até
Essa semana ele está viajando para Fortaleza, para o Grand Slam. Que massa. Né, para o Grand Slam, para vocês que não conhecem, né, o Grand Slam ele é um evento fechado, o que substituía a antiga seletiva nacional fechada, aonde entra atletas que conseguiram pontuação pelo campeonato nacional, ou o campeonato brasileiro, ou Copa do Brasil, ou através do ranking daí. Então eles se enfrentam para formar a seleção de 2022. E o nosso atleta, pé vermelho, platinense, está lá entre os melhores do Brasil. E eu lembro agora você falando do Andrei. Ele está desde quanto tempo contigo, Andrei, cara? Cara, o Andrei, que ele está comigo aqui já há 10 anos. 10 anos. Começou criança, né, nessa mesma pegada. Saúde, bem-estar, era um garoto que estava acima do peso, né, tinha um problema com estima, tudo mais. Então, a medalha dele foi ali. Com a prática esportiva ele começou, com a constância também, ele reduziu o peso, né, ele tinha algumas comorbidades, tinha colesterol, né, que era pequenininha, gordinha assim e tal, e começou a melhorar, e melhorou a saúde dele. E com o resultado disso, começou a melhorar o corpo físico, né, então já melhorou a autoestima dele. E psicológico é uma coisa. Psicológico, nossa senhora, lá em cima, né? E ele era um garoto assim que toda vez que ele ia pra competição nas faixas coloridas ele perdia, cara. Perdia. Vou, mestre, perdi, cara. Vamos amar o processo. Vamos respeitar e vamos amar o processo, vamos continuar trabalhando. Vamos continuar trabalhando, vamos continuar trabalhando. E nessa pegada ele começou a se destacar a nível regional, estadual. Foi para o brasileiro agora o ano passado, em 2021. Chegou na semifinal. Ele não avançou na semi porque ele teve uma lesão no punho, uma lesão no joelho. Cara. E eu, em contato com a comissão técnica lá no Rio de Janeiro, nós achamos por bem segurar, né? Porque dependendo de como fosse a lesão, a gente podia, de repente, aí, machucar mais o menino aí e ele não disputar a fechada. Perdeu o ano. Porque nós conquistamos a meta, que era que era a classificação. Óbvio que nós queríamos ser campeão brasileiro, né? Porque acho que o fruto não cai longe do pé e eu queria que o meu legado ele fosse seguido, né? Sim. Eu já ganhei o brasileiro 3 vezes. 3 vezes? Isso. E a Copa do Brasil 1 vez. Né? Mas pelo fato de eu ter um atleta meu aqui num pódio nacional, na categoria adulto, numa categoria olímpica, que é a categoria até 80, é uma categoria muito pesada, assim, sabe? Os caras são fortes mesmo. Tanto é que a gente chama ele aqui na academia de robozão, o bicho é forte, cara. É um boizão de forte mesmo. E ele tá entre os melhores do Brasil, cara, pra gente já... E digo mais, tá? Com chances reais de entrar na seleção. Olha que massa, cara. Com chances reais. E nessa fase que ele tá, ele já tem incentivo de governo já ou não? Ainda não? Já tem? Sim, ele tem agora com esse ótimo resultado que ele conseguiu, né, no Campeonato Brasileiro, esse ano ele passa a receber uma bolsa do governo federal, que foi criado em 2005, né? Que é a famosa Bolsa Atleta, né? E durante o ano de 2022 ele vai estar recebendo esse apoio do governo federal. Que massa. Né? E uma curiosidade minha aqui, porque eu não sei muito a respeito. Digamos que, se Deus quiser, ele vai para a seleção. Ele vai ser treinado por um treinador da seleção, Exatamente. Né? Mas quando ele for competir, ele sempre vai competir pela seleção? Ou quando ele vai competir, tipo assim, vou disputar o Campeonato Brasileiro? Aí é você que é o treinador dele ou esse treinador continua nele individual? Não, a seleção brasileira já tem os treinadores, né? Que já são da própria equipe mesmo, que é do time Brasil. Que é o Cleiton e o Reginaldo, são meus amigos de São Paulo. Nós, quando éramos da categoria juvenil, a gente tramava no pau lá. Que massa, cara. E hoje os caras são treinadores da seleção. Muito bacana. Cleitinho e Reginaldo, um abraço pra vocês aí. Cara. É nóis. Two Brothers. Então eles são os treinadores da seleção, né? E quando forma a seleção, tem os eventos, já tem um calendário já pré-montado, né? Que isso vem de cima, né? Da PATO, que é a Federação Pan-Americana, e da WT, que é a Federação Mundial. E já tem alguns eventos já para essa equipe. Formou a equipe, eles são convocados, né, fazem um camping e depois eles vão para aquele país para representar a nossa seleção. Então, daí em diante, eles assumem a carreira do menino. Então, no caso, eu entro nesse caso com o papel de treinador, de treinador deles, e eles já têm os técnicos daí. E respondendo, a seleção ela é renovada todo ano. Todo ano. Exatamente. Então, pô,
O Andrei chegou no Grand Slam, tá na seleção. Não. Cada dia a gente escreve uma escrita nova. A gente tem que trabalhar diário, trabalho dedicado. Falo sempre para os meus atletas que nada resiste ao trabalho. Sim. Temos que trabalhar, se dedicar, né? Treino após treino, cada treino que a gente coloca ali é aquele 1% que no final vai ser o diferencial, é o tijolinho que a gente colocou ali para a gente chegar no nosso objetivo. Que massa, cara. Assim, pra gente falar dos dois ao mesmo tempo, cara, para comentar mais uma vez sobre as crianças, que eu acho muito bacana, assim, cara, o meu direito de pai, o meu legado aí que eu venho construindo pro meu filho, dentro de casa ou quanto fora, eu tive a sua ajuda, sabe? Porque algumas coisas que a gente tenta falar para o nosso filho, às vezes o nosso filho, papai, não sei o que, você, como pai, você acaba relevando alguma coisa, deixando fazer uma coisinha ou outra. Mas, cara, é muito massa como meu filho chega em casa e em algumas situações ele fala assim, não, papai, não, porque o mestre Gilberto falou que isso não. Sabe? Fala, não, você não vai contar pro mestre Gilberto? Ele quer fazer alguma arte, mas vai contar pro mestre Gilberto, papai? Eu falei, vou. Então não. Então, assim, cara, nós como pais, cara, não tem como. Algumas coisas a gente não consegue segurar tanto. Sim. E mais do taekwondo, mais essa entrada desse esporte na vida do meu filho, ajudou muito, cara. Ajudou muito. Ele sempre foi super educado. Putz, é uma bênção. Meus dois filhos são bênçãos, cara. Só que, realmente, assim, o esporte impactou demais a vida dele. Sim. Mas eu esperava, o que eu queria com ele no futebol, essa impactação, eu encontrei no taekwondo com ele. E era a mesma coisa. Quando ele chegou aqui, que ele veio treinar a primeira vez, segunda vez, terceira vez, eu falei assim, papai, mas quando vai ter luta? Papai, mas quando que eu vou dar voadora? Porque a gente sempre brincou de lutinha em casa. A gente tem luvinha lá, a gente brinca, e eu tenho umas ataduras, aí eu passo na mãozinha dele, a gente brinca antes dele entrar. E com o tempo, cara, dele vir, dele ir entendendo um pouco mais, ele já nunca mais perguntou de luta, ele não perguntou de voadora, porque ele já entendeu o processinho de vir aqui, fazer o juramento, né, cara, fazer o aquecimento bem feito, aprendeu que tá aprendendo, sim, que é 1000 vezes melhor fazer bem feito do que rápido. E eu acho, foi onde eu falei nessa parte de pai. Às vezes eu tô na arquibancada e quero falar, presta atenção, faz devagar, né? Como a gente é pai, quer umas coisas bem feitas, mas a gente fica quieto, se controla. Então, assim, cara, nesse lado da criança, mas super indico demais, cara, as crianças ingressarem em qualquer esporte, mas tô dizendo aí porque o meu tá no taekwondo e tá no futebol. É muito, muito bom, cara. E, assim, mais uma vez, obrigado por todo esse amor, dedicação que você coloca nas crianças. Cara, não é só o meu filho, eu vejo pela turminha deles que todos, cara, são fissurados no mestre Gilberto e no taekwondo, cara, massa pra caramba. E eu fico muito feliz e muito satisfeito, agradeço pela confiança. Bem mais precioso que você tem teu filho. Sim. Né? E você confiar essa responsabilidade da formação, do caráter nas minhas mãos, assim, eu fico muito feliz e muito lisonjeado. E essa é a minha medalha. Tá? Não é... Cara, eu troco todos os títulos que eu tenho, seleção, tudo, por esse momento aqui. Sim. Que é fazer a diferença na vida das pessoas, das crianças, dos jovens, né? Através do esporte. Acho que essa é a medalha. E algo que vale a pena ressaltar, né? Você disse do impacto que nós temos positivo, né? Mas isso, eu entendo essa responsabilidade que eu tenho. Porque, cara, eu tive esse impacto quando criança. Né? O meu professor Inácio, ele até hoje ministra aulas lá na cidade de Diadema. Ele é meu ídolo, cara. Ele é meu ídolo. Foi ele que colocou a sementinha do bem dentro de mim, do taekwondo, sabe? E tem uma certa vez também, eu lembro criança, meu professor precisou sair, né, se ausentar, porque a esposa dele foi ganhar neném e tal, e a ordem foi essa. O primeiro graduado que chegasse na academia era para dar aula. Né, isso foi num domingo, tinha feira na rua da academia lá, e eu sempre Caxias, cheguei lá na academia. E a secretária pegou e deu o recado, tinha uns 10 anos, cara. Beleza. Chegou lá, o pessoal foi chegando e tal. Pessoal, vamos começar o treino. E eu, o que eu estava fazendo? Imagina uma criança da aula, que eu era faixa vermelha, ponteira preta. Eu estava brincando de ser meu professor, eu estava imitando ele. Foi a minha primeira vivência com aula ali. Sim. A hora que meu pai chegou, meu pai foi me buscar, meu pai viu aquilo, meu pai, caramba, o que está acontecendo? Eu dando aula lá, cara. E o legal, assim, eu era criança, tinha adultos, eu estava dando aula para adulto, cara. E eles respeitaram
o momento que eu estava ali, aquela autoridade que me foi concedida, a minha graduação, porque embora eu era novo de idade, mas de taekwondo eu já tinha uma certa idade, um certo tempo ali, né? E foi um fato que aconteceu na minha carreira, assim, sabe? Isso me despertou a vontade de dar aula também, né? E eu tenho meu professor como meu exemplo, cara. Meu professor, cara, pensa num cara gente boa. Ele não foi, assim, um competidor, mas ele, para ensinar, você precisa ver, assim, a didática que ele tinha para ensinar, assim, o carinho que ele tinha comigo, a paciência, a dedicação. E hoje eu procuro ter isso com os meus alunos, né? E ele sempre foi um cara super do bem, um cara reto, sabe, com bons exemplos. E eu procurava sempre seguir isso, né? Então, é muito importante ressaltar que antes de você, como pai, você que está me ouvindo, você procurar um esporte para o seu filho, você procurar quem que é o profissional que vai cuidar. Eu lembro muito, assim, daquela questão do Cobra Kai, que é esse seriado novo da Netflix. Né? O Miyagi, um cara reto, um cara disciplinador, um cara do bem, né? O discípulo dele conseguiu coisas boas. Ao passo que o outro, né? O cara só pensava em violência, luta, briga e tudo mais, o discípulo dele partiu para um outro lado que não era um lado tão correto. E isso, muitas vezes, é assim. A pessoa pergunta para mim assim, pô, mas taekwondo é violento? Não. Depende. Quem está ensinando? Entendi. Né? A arma mata? Não. Depende de quem está atrás. Sem dúvida. Entende? Então, é muito importante que nós tenhamos boas referências profissionais que estão trabalhando com as crianças, porque eles seguem realmente aquilo que a gente fala. E eu sinto aqui. Eu sinto aqui. Isso aqui é um exemplo? A gente sempre fala muito com as crianças aqui sobre alimentação saudável. Eu não sou nutricionista, né? Mas sempre a gente... Mas sabe o que é bom, o que não é? Sim, exatamente. A gente fala ali a gente acaba tendo uma contribuição até nisso também. Na parte do sono, dormir cedo, ter uma alimentação, respeitar as principais refeições do dia, tudo mais, né? E sempre no meu Instagram, assim, eu posto, né, com a minha noiva, assim, o nosso cafezão, né? É um café parecendo um almoço, reforçado, né? Sim. Teve criança que mandou mensagem pra mim, assim, ó, mestre, olha o meu cafezão aqui. Pô, moleque de 4, 5 anos comendo ovo de manhã, velho. Sabe? Olha que doideira. Eu comendo frutas de manhã. Né? Até um aluno nosso aqui que treina com teu filho fala assim, ó, meu pré-treino, o menino comendo a banana. Eu sei quem é, eu já vi as postagens da mãe dele, é massa. Sim. Até vou mandar um abraço pro Pedrão aqui, filho da Gia aqui. Isso. Muito bacana. Então, olha a referência positiva. Demais. Crianças, por exemplo, que não tinham uma alimentação saudável, passaram a ter uma alimentação saudável porque ouviram o que o mestre falou. O moleque era meio rebelde dentro de casa, com a prática do taekwondo, não porque o taekwondo faz milagre, não é isso. Porque eles confiam no mestre, eles gostam do mestre, e eles têm um carinho tão grande, que se eles fizerem aquela coisa errada ali, falam assim, pô, eu vou decepcionar o meu mestre. Então a gente tem algo positivo, uma referência positiva para eles. Né? Eles vão pegando o espírito do esporte, né, cara? Exato. E tem uma frase, eu não sei, desculpa, não lembro o autor da frase, que fala assim, que eu não ensino e não mando. Se eu ensinar, vira cópia, se eu mandar, vira servo. Eu apenas transmito o meu espírito. E é justamente isso. Eu transmito o que eu tenho dentro de mim. E é por isso que os meus alunos, eles são do jeito que são. Né? Porque eles entendem, porque eles gostam muito do professor e eles sabem que isso é recíproco. Né? Que eu tenho todos eles como filhos. Eu trato assim teu filho como se fosse meu. Eu vejo. Sabe, o carinho, o amor, a dedicação. Acho que esse é o segredo da coisa, cara. Sabe, hoje o pessoal vê assim, pô, Gilberto Taekwondo, porra, 16 anos, o cara cresceu pra caramba, o cara tá dominando a região. Não foi. Não vê o processo, né, não foi sorte, nada disso. Dedicação, trabalho duro, né? Que sempre aparece esses aventureiros, né, cara? Sempre aparece, cara. Porque eu tenho certeza que todo esse decorrer seu, que não foi fácil a sua jornada, você vem plantando sementinhas e sempre aparece um outro querendo colher, não vem não? Querendo te atravessar, querendo usar Cara, porque assim, a gente você pegou um esporte, cara, que para Santo Antônio não era tão forte. Aí você chega e implementa a ideia, implementa o teu esporte, traz o seu conhecimento. Aí na hora que o negócio vira tipo aquele boom, puta, cara, o cara tá com vários alunos, vou lá pegar uma fatia dele. Já teve isso ou não? E poucas pessoas sabem. Eu sou o introdutor do taekwondo no Norte Pioneiro do Paraná.
Eu falei isso no O pai da criança, literalmente, sou eu. Aham. Né? Quem tava capoeira enorme aqui, quem veio lá carpir fui eu. Sim. Isso lá 16 anos atrás. E passaram outras pessoas antes aqui que não tinham nenhum vínculo com federação. Eu, quando vim de São Paulo para cá, a primeira coisa que eu fiz é me legalizar. Eu saí de um estado, Federação Paulista, Sim, né? Cheguei aqui no estado do Paraná, procurei a Federação Paranaense. Na época o presidente era o mestre Fernando Madureira. Né? Eu ouvi falar muito. O Fernando Madureira, ele é técnico olímpico. A primeira medalha olímpica do Taekwondo do Brasil é com ele como treinador, da Natália Falavinha. Né? Ele era o presidente, ele que viria aqui, né? Mas na época eles estavam num ciclo pan-americano, dos Jogos Pan-Americanos do Rio, né? Com a Natália e com o Diogo, com a seleção brasileira. Por isso que ele não veio aqui. Né? Então, a gente procurou a federação de forma legal, né? E colocamos o esporte aqui. Né? Só que daí apareceram uns aventureiros aí, queimaram o taekwondo, né? E eu lembro uma competição que nós fomos em 2006. Chegamos aqui no final de 2005 e início de 2006, né? Aí a gente foi pedir um apoio. Pode falar isso, não? Pode, claro que pode. Cara, a gente foi pedir um apoio no comércio, não vou falar qual. Os caras falaram desse jeito, você vai trabalhar, seu vagabundo. Rapaz. Tá me chamando de vagabundo, pô. Nossa. Sabe, vai trabalhar, seu vagabundo. Você não vai pegar meu dinheiro. Você é louco, cara. Desse jeito. Ali foi o primeiro não que eu tomei, sabe? Sim. E, caraca, velho, eu tô aqui tentando dar o meu melhor aqui e o cara me chama de vagabundo, pô. Tá doido, mano. Ali, assim, se eu fosse um cara, assim, melindroso, não quero, esse negócio não vai dar certo, não. Sabe? Então, foi não. Depois que eu fui entender o que aconteceu. Entendeu? Porque passaram aventureiros aqui, queimaram o esporte e eu tive que provar, assim, para as pessoas, para a comunidade que o taekwondo é algo bacana. O taekwondo é um esporte bacana, que educa, que socializa, resgata valores e é um auxílio educacional. Sim. Então, no início a gente teve algumas pedras de tropeço, normal. A gente não conseguia engrenar, mas eu usei todas essas pedras como degrau de subida, cara. Sim. Sabe? A minha vontade era muito grande. Isso aqui era maior. Eu falei, não, vai virar, vai virar, vai virar. Aí em 2009, eu consegui trazer o mestre Fernando Madureira aqui, né? Que ele tinha ganhado o PAN em 2007 com o Diogo. Em 2007. Em 2008 ele foi medalhista olímpico com a Natália. No ano seguinte ele está aqui, cara. Em Santo Antônio da Platina, velho. Pensa. Que massa. Aí as pessoas começaram a olhar com bons olhos o taekwondo. Nós fizemos um evento, atleta de seleção brasileira aqui. O Licínio veio aqui. O Licínio foi eleito no PAN da Colômbia como o melhor atleta da América. O cara estava aqui. Aí as pessoas começaram a olhar com bons olhos. Aí a coisa começou a engrenar. Né? Só que eu não trabalhava 100% com taekwondo. Né? Eu trabalhava no escritório, né? E dava aula à noite. Aí foi aí que eu falei, não, é agora. Falei, agora. Aí eu fui em Londrina, conversei com o mestre Fernando Madureira, ele me deu total apoio. Aí eu me desliguei do meu trabalho, isso foi em 2011. Foi em 2011, aí eu comecei a me dedicar único e exclusivamente ao taekwondo. Aí essa vida frenética que eu tenho. Eu dava aula em 4 lugares ao mesmo tempo, estrada, né? Então é uma história bacana pra gente contar pro pessoal, né? Que não foi por um acaso, Nunca foi um trabalho duro e dedicado. Sim. Aí eu comecei a formar os meus faixas pretas, né? Em 2017 nós formamos 4 faixas pretas aqui. Aqui eu me formei mestre, aqui nessa academia. Que massa. E os meus 4 primeiras faixas pretas. E as cidades que eu atendi, eu passei cada cidade dessa para um faixa preta e eu comecei a me dedicar único e exclusivo a Santo Antônio da Platina. Que massa. Né? E a gente atende as outras regiões também. Eu vejo no Instagram. Hoje nós atendemos as 7 cidades, né? Tem cada faixa preta e eu como supervisor técnico. Né? Hoje eu pertenço, por 2 mandatos, ao quadro da Federação Paranaense de Taekwondo, da diretoria. Né? Eu sou conselheiro fiscal da Federação Paranaense, né? E sou coordenador regional da região norte e noroeste do estado do Paraná. Né? Então, supervisiono diretamente 7 polos aqui na nossa região. É aquela fala do ninja, né, do Instagram. Sim. Trabalho duro! Não, a gente acha assim, nossa, é trabalho, cara. Nada resiste ao trabalho duro e dedicado. É bem isso aí. É trabalho, dedicação e, com certeza, muito amor no coração.
que daí a gente consegue fazer coisas boas e plantar coisas boas. Até cara, eu escutei cara, pode dizer, mas eu escutei de uma palavra, eu escutei de uma pessoa esse final de semana retrasado, cara, e é um negócio que acho que eu vou olhar pro resto da minha vida, cara. O cara, postei acho que umas 2, 3 vezes no meu Instagram falando disso já, que eles falam que quem planta tâmara não colhe tâmara, sabe? Antes, cara, no passado, antes de toda essa tecnologia, de toda essa modernidade que nós temos hoje, né, cara? Para se plantar a tâmara, para se colher a tâmara, levava 100 anos, cara. Né? Então, cara, imagina, lá atrás o cara para pensar, por que eu vou plantar a tâmara se eu não vou colher tâmara? E nós temos uma fruta até hoje aí. É óbvio que hoje o processo é muito mais rápido. Mas, cara, ela só existe porque alguém, mesmo sem comer, alguém mesmo sem colher, continua plantando. Plantou a semente do bem. Então, quando eu falo assim de podcast, quando eu falo de fazer o bem, cara, que não seja para mim, que seja para o meu filho, que seja tentar mudar parte do mundo para o meu filho, para os meus filhos, para os meus netos. É isso, cara. É isso que a gente precisa, é plantar essa semente do bem em qualquer coisa que você faça, em qualquer área que você trabalhe, independente da tua idade, porque é deixar um legado, cara, é plantar a semente para deixar um legado. A gente pode amanhã ou depois morrer, cara, Deus o livre daí, deixamos o quê? O que a gente deixou de herança para nossos filhos no lado sentimental, no lado emocional? Quais as recordações, quais as memórias afetivas que nossos filhos vão ter? Né? Então eu acho bacana, cara. Eu gostaria, assim, posso dizer para vocês do fundo do coração, para quem tem dúvida ou não, coloque suas crianças no esporte, qualquer tipo de esporte, já é top. Mas se teu filho gosta da luta, se teu filho gosta, era que nem o meu, que queria brincar de lutinha, põe aqui com o Gilberto. Eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com tamanha educação e amor e carinho que tem por trás de um esporte como esse. Né? A gente fala muito de luta, chutes, mas aqui o que eu posso dizer é que só tem amor. Até agora eu não vi praticamente nenhum chute, nenhuma criança de uma na outra. Nem chegou nessa fase ainda. Que nem eu falei, meu filho perguntava quando que ia ter luta. Então, por enquanto, nem tem. Por enquanto, eu só vejo a semente do bem sendo plantada no coração dessas criancinhas. E você que tem vontade, que tem o tesão aí de competir, de vir para ser um atleta, top, vem aqui que você está vendo que ele tem aí atleta medalhista, atleta aí para entrar na seleção, tá? Esse é meu recado para vocês. Gilberto, gostaria de agradecer, cara, imensamente por todo o trabalho que você vem fazendo pelas essas crianças, por esses atletas, realmente eu admiro muito, tá? Brigadão. Antes de você fazer também tua palavra final aí, quero agradecer a vocês que ficaram conosco aí até agora, tá? Agradecer a todos os nossos colaboradores que apoiam esse projeto. Peço para vocês que também valorizem quem nos valoriza, tá? Venho falando para vocês aí dos nossos patrocinadores, que é o Bar do Paulinho, Banana, Lojas do Banana, tá? Luizinho Ar Condicionado, Pralinê, panificadora Pralinê, Churrascaria do Pedrão e a Liga Super Deck, tá bom? Sem contar a nossa grande parceira, Dona Nena. Muito obrigado a todos vocês de coração, que faz com que esse projeto de trazer pessoas tão maravilhosas como o Gilberto, para que outras pessoas conheçam e coloquem aí o futuro, essa semente no coraçãozinho dos seus filhos. Gilberto, brigadão, irmão. Satisfação te conhecer, obrigado. Satisfação compartilhar da vida e dos meus filhos contigo, mano. Cara, só tenho a agradecer a você pelo convite. Que isso. É uma honra. Obrigado. Com certeza esse vídeo aqui ele vai perdurar por muitos e muitos anos. Sim, vai. Só o fato da gente estar aqui, contar um pouco da nossa história e poder inspirar pessoas, sim, essa é a medalha olímpica nossa. Sem dúvida. E eu quero agradecer também, em nome da Gilberto Taekwondo, eu quero agradecer a você, platinense, que me acolheu há 16 anos aqui em Santo Antônio. Eu sou paulista, mas eu sou platinense de coração. Eu amo essa cidade, amo o meu trabalho, né? E vocês podem ter certeza, é trabalho duro, é trabalho dedicado, e se não fosse por você, platinense, nos acolher, acho que a nossa história não teria sido escrita de uma forma tão linda como está sendo. Já estamos com um legado muito bacana e com a graça de Deus aí, a gente vai ter muita saúde, muita vitalidade, vai escrever mais histórias. Que massa, cara, é isso aí.
E até nessa parte, até isso, cara. Olha só, a gente está deixando aí um arquivo para os nossos filhos, para os nossos netos. A gente vai estar na internet pro resto da vida, né? Até pensando na nossa família. Galera, mas é isso aí. Muito obrigado. Não se esqueça, se inscreva aí no canal, deixe seu like, compartilha, beleza? Até a semana que vem. Grande abraço. Até Valeu. mais.